Olha, o quadro hoje traz informações sobre o acidente de trabalho. O que fazer quando se enfrenta esse problema e como é caracterizado em si o que é exatamente o acidente de trabalho. Veja a entrevista da repórter Yara Lopes. O nosso tema de hoje é acidente de trabalho e quem vai conversar com a gente é o Dr. Osmundo Nogueira, que é advogado e vai explicar alguns pontos para a gente dessa situação. Doutor, o que configura exatamente um acidente de trabalho? Que situação pode se enquadrar nisso? As situações que envolvam, de fato, o trabalhador no exercício da sua função no seu emprego. Isso eu digo que não necessariamente o trabalhador precisa estar exercendo a sua função no momento em que ocorre o acidente. Até durante o percurso, ou seja, o seu deslocamento de casa para a sede da empresa e no seu retorno para casa, havendo acidente, existe a configuração do acidente de trabalho. O acidente de trabalho precisa necessariamente estar envolvendo aquela função da pessoa ou ela pode simplesmente estar ali fazendo uma outra coisa, sofrer um acidente, alguma coisa cair nela, mesmo que não seja a função dela, e também configurar como acidente de trabalho? Ainda que não seja exatamente a função ou no exercício da função. É o que eu disse, até o deslocamento de casa para o trabalho e vice-versa, em havendo acidente, é considerado acidente de trabalho também para todos os seus efeitos. Inclusive, é bom frisar, durante o aviso prévio, havendo acidente de trabalho, o funcionário ganha a estabilidade como se não estivesse de aviso prévio. Ele tem, para todos os efeitos, todas as garantias do contrato de trabalho. E no caso desse acidente, doutor, o que o trabalhador vai ter direito? O que vai acontecer a partir daí? Bom, até os 15 dias, os primeiros 15 dias de atestado médico, o contrato do trabalhador está interrompido. Isso significa que ele não vai trabalhar, mas a empresa deverá pagar por esses dias. Passou do 15º para o 16º dia, o contrato de trabalho fica suspenso e aí o trabalhador tem que tomar as providências de recebimento do seu salário junto ao INSS. E aí, no caso, doutor, se a pessoa ficar com algum tipo de sequela, acontecer alguma coisa com ela mais grave, tem alguma diferença? Ela vai receber alguma coisa por isso, alguma indenização? A indenização pressupõe, eventualmente, uma culpa da empresa. Em não havendo culpa da empresa, não há que se falar na indenização por eventual dano moral ou até dano material. Mas, em havendo culpa, evidentemente que a indenização é perfeitamente cabível para o trabalhador. Depois desse tempo que a pessoa se recuperar, digamos que passem os 15 dias, ela entre ali, no caso, recebendo pelo INSS, ela retorna depois normalmente para o trabalho? Retorna normalmente para o trabalho e ela deverá executar as funções a priori que ela executava na empresa antes do acidente e se ela não tiver condições, ou seja, se não houverem reunidas as condições para que ela volte para a mesma função, a empresa providenciará um local que esteja apto a recebê-la com essa nova condição física. Doutor, no caso, ela não pode ser demitida porque sofreu esse acidente? Não pode ser demitida de maneira nenhuma. Nenhum funcionário pode ser demitido quando acometido de qualquer doença, seja ela ocupacional ou não, seja ela de acidente de trabalho ou não. O trabalhador, estando doente, ele não está apto, ele não encontra-se apto para ser demitido daquela empresa.